Fenologia é o ramo da ecologia que estuda os fenômenos periódicos dos seres vivos e suas relações com as condições do ambiente. E entender cada momento desse ciclo na cultura da soja é fundamental para saber o momento certo de aplicar um inseticida ou fazer uma adubação foliar, por exemplo. A descrição desse ciclo através de um sistema de representação único e objetivo é essencial para facilitar a comunicação entre os diferentes públicos, desde o agricultor ao pesquisador, eliminando interpretações subjetivas. O sistema de representação proposto por Fear e Caveness em 1977 é o mais utilizado no mundo inteiro. Nesse sistema, as fases da soja são divididas em estádios vegetativos, onde ela vai gastar energia para crescer e produzir folhas, e os estádios reprodutivos, quando surgem as flores e as vagens. Os estádios vegetativos são indicados pela letra V, enquanto os estádios reprodutivos pela letra R. Esse sistema descreve tanto uma planta individual como uma lavoura inteira. Nesse último caso, dizemos que uma lavoura está em determinado estádio quando 50% ou mais de todas as plantas estão naquele estádio. Para isso, basta identificar o estágio das plantas em vários pontos da lavoura e fazer uma média. É importante que a lavoura seja homogênea, ou seja, composta pela mesma cultivar. O primeiro estádio é simbolizado pelas letras V e E. É a fase de emergência da soja, quando os cotilédones saem do solo e permanecem reta, fazendo 90 graus ou mais com o hipocótilo. A partir desse momento, os cotilédones se abrem e mostram as folhas unifoliadas da soja. Quando os cotilédones estão totalmente abertos, temos o estádio chamado de VC. A partir daí, a planta já é capaz de se sustentar pela fotossíntese e não depende mais dos cotilédones para obter nutrientes, que agora será feita pelas raízes, e as próximas folhas a surgirem serão divididas em 3, chamadas cada uma de folíolo. Esses folíolos, no começo de seu desenvolvimento, se parecem com um cilindro, que se desenrolam e os bordos se separam até se abrirem totalmente. Agora, as letras que apresentam o estágio da planta serão seguidas por números, que indicam a quantidade de nós com folha completamente desenvolvida, começando a contagem pelo nó das folhas unifoliadas. Para sabermos se uma folha está completamente desenvolvida, devemos observar se os bordos dos folíolos acima dela não se tocam mais. É muito importante contar os nós ao invés das folhas, já que elas caem durante o desenvolvimento da soja enquanto o nó é permanente, garantindo a identificação correta das fases. Portanto, a soja está em V1 quando as folhas unifoliadas estão desenvolvidas e os bordos dos folíolos acima dela não se tocam mais. Do mesmo modo, a soja estará em V2 quando as primeiras folhas trifoliadas estão desenvolvidas e os bordos dos folíolos da segunda folha trifoliada não se tocam mais. Nesse momento, a fixação biológica do nitrogênio começa. A contagem continua até o fim do período vegetativo da soja, que varia de cultivar para cultivar, e o tempo entre as fases varia de 3 a 5 dias em condições normais. Quando a primeira flor aberta aparece, começa a fase de florescimento da soja, representado pelos estádios reprodutivos R1 e R2. No estádio R1, temos o início do florescimento, ou seja, a soja apresenta uma flor aberta em qualquer nó do caule. O estádio R2, chamado de florescimento pleno, acontece quando há uma flor aberta em um dos dois últimos nós. A partir daqui, começa a fase de maior exigência da cultura em água, luz e nutrientes. Qualquer estresse drástico até R6 pode afetar a produtividade da cultura de forma irreversível. Isso porque já na fase R3 começa a formação das vagens, caracterizada pela presença de vagens de 5 mm de comprimento, em um dos 4 nós superiores do caule com folhas completamente desenvolvidas. No estádio R4, chamado de estádio de vagem completamente desenvolvido, se caracteriza pela presença de vagens de 2 cm de comprimento, em um dos 4 nós superiores do caule, com folhas completamente desenvolvidas. É na fase R5 que finalmente os grãos começam a crescer. Reconhecemos esse momento quando há uma vagem com pelo menos um grão de 3 mm em um dos 4 nós superiores do caule, com folhas completamente desenvolvidas. Ritchell et al. Propõe a subdivisão desse estádio em 5 subestádios que indicam o tamanho do grão, até o estádio R6, chamado de estádio de grão verde ou de vagem cheia, que é identificado pela presença de uma vagem que tenha grão verde preenchendo totalmente a cavidade da vagem em um dos 4 nós superiores do caule, com folhas completamente desenvolvidas.
Nessa fase, a planta já não cresce mais e as folhas de baixo começam a cair. Em R7, a soja inicia sua maturação fisiológica e apresenta uma vagem em qualquer lugar do caule de cor madura. Nesse momento, os grãos já pararam de crescer, mas possuem 60% de umidade e por isso ainda não pode ser colhida mecanicamente. O último estágio de desenvolvimento da soja proposto em 1977 é o estágio R8, quando a soja apresenta 95% das vagens com coloração madura. Mas ainda assim é preciso aguardar alguns dias para que os grãos tenham em torno de 15% de umidade para iniciar a colheita. Atualmente, para a facilidade do monitoramento da lavoura, alguns autores propõem a subdivisão dos últimos estádios e o acréscimo de mais um. Agora, o estádio R7 é dividido em R1, em que a soja apresenta até 50% de vagens maduras, R2, entre 50% e 75% de vagens maduras e, por fim, acima de 75% de vagens maduras. Pesquisas demonstram que a dessecação de pré-colheita deve ser feita a partir de R2. A aplicação antes desse período pode reduzir significativamente a produção de grãos. Esses autores dividem a maturidade fisiológica em 3 subestádios. Abaixo de 50% de desfolha, tem-se o estádio R8.1. Acima de 50%, o estádio R8.2. Porém, é preciso ficar atento, pois pragas e doenças podem causar a queda prematura ou retenção das folhas. E quando finalmente 95% das vagens com coloração madura, anteriormente chamado de estádio R8, agora é o estádio R9, chamado de maturidade a campo e, portanto, o último estágio do ciclo de vida da soja. Como já dito antes, esse sistema, como uma linguagem única e objetiva, é extremamente necessária. A aplicação de agroquímico em um estádio não apropriado pode prejudicar seriamente uma lavoura. Assim, é extremamente necessário que o engenheiro agrônomo, que irá recomendar alguma prática, e o produtor, que irá executá-la, estejam falando a mesma língua.